Salmos 14, Salmo de Davi. O título diz: a corrupção do pecador e sua redenção. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis o ridículo, o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém? Esse salmo fala da corrupção do pecador ou dos homens do mundo e daqueles que não buscam a Deus, daqueles que não invocam a Deus. Deus, ele diz aqui no versículo 2, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a quem? A Deus. Ou seja, Deus, ele dos céus, lá no seu trono, ele fica só observando aqueles que têm buscado a ele e aqueles que não têm buscado a ele, os que se corrompem, se corromperam. E assim tem sido a humanidade. Cada dia que passa, as pessoas estão mais longe de quem? Mais longe de Deus. Cada dia que passa, as obras do mal têm se multiplicado. Como diz aqui, né? Os obreiros da iniquidade. Obreiros, está aqui, ó. Tem um obreiro que é de Deus, é o que faz a obra de Deus, que faz as obras de Deus, que agrada a Deus. E tem o obreiro do diabo também, ó. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo? Olha só, os obreiros, né? Por exemplo, quando um político é corrupto, ele desvia a verba que é para ajudar o povo, esse aí é um obreiro da iniquidade. Quem está compreendendo, gente? Ele está trabalhando para o diabo. Assim como tem um obreiro que é de Deus, que ele trabalha para Deus, ele serve a Deus. Então, tem um obreiro que trabalha para o diabo. São esses que acabam devorando o povo. Ontem mesmo eu dei um exemplo aqui. Um exemplo não, né? Um comentário. Que às vezes a gente fica indignado, revoltado com a situação que tem acontecido. Como agora, né? Novamente, fecha tudo, fecha comércio, aí o povo passa fome, vai à falência. Quem está compreendendo, gente? Tudo porque é a tal da bandeira vermelha. Ah, é para salvar vidas. Se fosse para salvar vidas, tinha criado mais leitos.
Sim ou não? É ou não é? Teve mais de um ano para fazer isso. Mais de um ano. A pandemia já tem mais de um ano já. 1 ano e meio, quase 2 anos já. Ou seja, 1 ano e meio para poder fazer um hospital de campanha, ou criar mais leitos. Porque agora tem que fechar tudo de novo. Por quê? Porque não tem leito, está lotado. Então resolve essa parte, mas não resolve, né? Os bilhões que o governo federal mandou para os estados, né? Não criaram mais leitos, não fizeram hospital de campanha para salvar vidas. E aí os obreiros da iniquidade estão agindo no mundo todo. Quem está compreendendo, gente? Eles agem, os obreiros, né? É só um exemplo só para você entender o que diz a palavra. Quer dizer, o mal tem agido. O mal tem agido. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E o diabo tem os seus obreiros. Quem está compreendendo, gente? O diabo tem os seus obreiros. E se de um lado, a grande maioria, por exemplo, o diabo também tem os seus obreiros que trabalham na mídia para botar medo no povo, para aterrorizar o povo, para falar mentiras. Quem está compreendendo, gente? Para poder enganar o povo. O diabo, ele trabalha. Trabalha. O sujeito rouba, é corrupto, rouba, destrói o país e, para a mídia, ele vai ser eleito fácil. Quem viu isso aí? Vocês viram? Aí vai ganhar, vai. Por que não sai na rua para ver a popularidade? É ou não é? Não sai na rua, não. Não sai porque vai levar tomate, ovo. Mas os obreiros da iniquidade estão lá trabalhando para ele. Quem está compreendendo, gente? Ou seja, o mundo está desse jeito. Ó. O mundo está corrompido, os valores. Quer dizer, cada vez mais o mundo está corrompido, está praticando a iniquidade, está longe de Deus. E vai chegar um momento em que isso aqui acontece, vai acontecer. Deus olha do céu, como está escrito aqui, ó, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Quer dizer, Deus fica procurando ali aqueles que estão buscando a Ele. Assim como Jesus curou os 10 leprosos, Ele ficou aguardando que os 10 viessem adorar, agradecer, buscar a Jesus novamente. Não só buscar para receber a bênção, mas para agradecer. Aí ele ficou esperando. Então Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Ficou aguardando, ficou esperando, mas cadê os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ou seja, só um voltou, só um buscou a Deus. Quem está compreendendo, gente? De 10, só um buscou. Então, Deus, ele fica ali esperando que o homem busque a Ele. Aí no versículo 3 diz assim: todos se extraviaram. Aqui, ó, todos se extraviaram, ou se corromperam, se desviaram, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o quê? O bem. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Quer dizer, não tem. Por isso que vai vir um fim. Quem está compreendendo, gente? Por isso que o fim vai vir.
e estamos perto do fim. Estamos perto do fim. É como aquela cidade que Deus destruiu, que Abraão até intercedeu por ela. Foi Abraão, não foi? Ele disse: Senhor, se tiver 50 justos, então tenha misericórdia daquela cidade, não destrói não. Aí não tinha. Aí ele diminuiu. Se tiver 40, aí foi diminuindo, até que não tinha nenhum. Não tinha um. Foi diminuindo. Foi diminuindo. Parece o... Como é que é? Os árabes, né? Vendedor. Vai baixando, mas aí não tinha nenhum. Cadê? Põe lá. Achou aí? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Amém? Deus falou: se eu achar 50, aí não achou. Aí disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou o pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 40 ou seja, diminuiu 5. Quer dizer, não achou também. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Também não tinha 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, quer dizer, Abraão já estava tremendo de medo já, porque ele estava diminuindo ali, tentando salvar aquela cidade. Respondeu o Senhor: não farei se encontrar ali 30, quer dizer, de 50, 45, 40, 30. Aí também não tinha. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Também não tinha 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Quer dizer, não tinha 10 também. E aí Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Não tinha 10. Quer dizer, 50, 45, foi baixando, 10. Então, é o que Jesus disse, né? Que no fim dos tempos, o mundo estaria como Sodoma e Gomorra. Aliás, pior. Quem está compreendendo, gente? Pior. Não estaria como Sodoma, que ele disse: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Menos rigor. Ou seja, se aquela cidade foi destruída, porque a iniquidade vai se multiplicando. Como nos dias de Noé também. Só Noé que andava com quem? Com Deus. Só tinha um que
que buscava a Deus, que servia a Deus, que andava com Deus. Então, esse salmo fala, você achou ali? Noé andava com Deus. Esse salmo fala dos tempos que estamos vivendo. O mundo, as pessoas, a humanidade. E Deus, Ele é o nosso refúgio, como diz aqui no versículo 6. Meteis o ridículo, melhor dizendo, meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Quer dizer, para o mundo, para a humanidade, para aqueles que não servem a Deus, os ímpios, o conselho dos humildes, ou seja, o pensamento de quem serve a Deus, de quem anda com Deus, para eles é algo ridículo, é algo que não tem nada a ver com eles, com os ímpios, os incrédulos. Servir a Deus, cada vez mais a humanidade está longe das coisas de Deus, do que é correto. Quem está compreendendo, gente? O que é correto para eles é errado, e o que é errado para eles é o certo. É assim que a humanidade tem vivido. E do versículo 7 diz assim: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Diga glória a Deus. Quer dizer, se de um lado a humanidade vai piorando e vai se perdendo cada vez mais, aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus, esses terão a salvação. A salvação ela virá. Diga glória a Deus. A salvação ela vem. Deus, Ele é com o seu povo. Deus, Ele é com aqueles que o buscam. Aqueles que têm buscado. Deus guarda, Deus protege, Deus livra. E Jesus virá para nos buscar e para nos livrar da destruição. Quem está compreendendo, gente? A destruição virá. E cada dia que passa vai se aproximando. Mas antes da destruição Ele vai vir buscar a sua igreja. Diga glória a Deus. E aí sim, essa palavra vai se cumprir. Deus vai olhar e não vai ter um que busque a Ele, porque a igreja vai ter subido já. E aí os ímpios serão exterminados. Ou seja, aqueles que escolheram o mundo, a corrupção, a iniquidade. Então, assim como aconteceu com Sodoma, Gomorra, assim como foi nos dias de Noé, Jesus disse, Ele deixou avisado, Ele está avisado já. Ele está avisado. Assim como foi nos dias de Noé, como foi também Sodoma e Gomorra, assim será no fim dos tempos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do... Assim será também a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, outra deixada. Porquanto vigiai, porque não sabeis
que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Diga glória a Deus. Quem entendeu a mensagem? Então, infelizmente, né? Nós desejamos que o mundo melhore, as pessoas, a humanidade, que busque a Deus, que sirvam a Deus, que pratique o bem. Mas infelizmente não é o que a gente tem visto e nem o que vamos ver. Mas o importante é que você mantenha a sua fé e a sua salvação. Diga glória a Deus. Que você faça a sua parte, que você venha manter a sua aliança com quem? Com Deus, seu compromisso com Deus, servindo, buscando, porque Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus nos guarda, refúgio é o lugar seguro. O Senhor é o seu refúgio. Refúgio é o lugar seguro, lugar de proteção. Como eu disse, o diabo veio para roubar, matar, destruir. E ele tem os seus obreiros, os obreiros da iniquidade, que devora o povo, que destrói a vida do povo. Então, é assim que tem acontecido. Mas aquele que busca Deus, Deus guarda, porque Ele é o nosso refúgio. Ele nos protege e dele vem a nossa salvação. Diga glória a Deus. E Ele virá, vai vir buscar a sua igreja e nós temos que estar preparados. Como Ele disse ali, ó, tem que estar vigilante, preparado, cuida da sua salvação, cuida da sua vida com Deus, porque quando ninguém perceber, Ele vai voltar. Quando ninguém estiver percebendo ali, de repente Ele virá. Então tem que estar preparado. Diga glória a Deus.